Reconhecer a necessidade de abrir jogo de búzios para um ori já sentado exige sensibilidade fina, forjada na rotina da roça e temperada pelo silêncio que antecede cada decisão importante. O búzio não é oráculo de curiosidade, é ferramenta de confirmação que só deve ser acionada quando sinais concretos apontam para desajuste entre destino e caminhada. Desde que o assentamento foi realizado, o ori passa a receber cuidados regulares, folhas de frescor, adim periódico, rezas de manutenção a cada ciclo de lua cheia. Mesmo assim, vida humana pulsa em constante movimento, sujeito a choques emocionais, pressões externas e escolhas nem sempre alinhadas ao caminho traçado pelo orixá. Quanto mais se vive, mais camadas se acumulam em volta da coroa espiritual, podendo obscurecer direções outrora claras. O primeiro indício de que algo precisa ser revisado surge no corpo, enquanto a mente ainda tenta racionalizar desconfortos. É a dor persistente na nuca que não cede com massagem, a sensação de peso sobre os ombros ao acordar, a sonolência que se arrasta mesmo após noites inteiras de repouso. Esses sintomas diferem de cansaço comum, apresentam ritmo específico, repetindo-se nos mesmos horários, como o toque marcado por tambor invisível. Antigos dizem que é o próprio ori pedindo ajuste de rota. Em vez de buscar resposta imediata no búzio, recomenda-se observar por 7 dias, anotar horário, intensidade e circunstância de cada desconforto. Esse diário cria mapa que ajudará o sacerdote a formular perguntas corretas quando o jogo for aberto, evitando rodeios que dispersam axé. Além do corpo físico, sonhos funcionam como mensageiros privilegiados. Não qualquer sonho confuso, mas aquele que se repete com elementos fixos, estrada interrompida, rio barrento, animal ferido no mesmo lugar. Sonhos de repetição carregam a assinatura do orixá regente, traduzindo metáfora de desequilíbrio interno. Se a pessoa de Oxóssi sonha com caçada onde flecha nunca atinge alvo, sinaliza perda de foco. Filho de Oxum sonhando com água turva indica emoções represadas. Quando terceira ocorrência do mesmo símbolo aparece, protocolo tradicional recomenda banho de ervas correspondente ao orixá e oferta simples, mel, milho branco, folhas frescas. Se, após 7 dias, símbolo persiste, é hora de considerar jogo de búzios para ouvir instruções detalhadas. A esfera emocional dá pistas claras. Impaciência habitual transformada em irritação constante, tristeza sem causa identificável, facilidade em criar conflitos onde antes reinava harmonia, tudo são vozes do ori clamando atenção. Importante distinguir emoção saudável de sinal ritual. Tristeza natural tem causa concreta, tristeza ritual sente-se como vazio sem história, chuva interna que não chega pela nuvem do dia a dia. Nessas horas, diálogo com o zelador torna-se escudo, ele verifica calendário de obrigações, relembra a data do último ebó, revisa se promessas feitas ao orixá foram cumpridas. Falha de compromisso abre brecha que pode ser fechada sem jogo, apenas com reparo imediato, renovar vela, entregar folha de potente frescor, recitar prece esquecida. Se, mesmo assim, vazio persiste, búzio se torna próximo passo legítimo. O ambiente da casa também denuncia quando ori pede leitura. Quebra repetida de objetos de uso pessoal, vazamentos de água sem motivo aparente, pane em aparelhos eletrônicos sempre que o iniciado se aproxima, cada incidente reflete tensão invisível. A roça apresenta outro sinal clássico, vela acesa para a proteção do quarto de Santo Pingacera formando círculos irregulares, como se buscasse contornar obstáculo. Quando 3 coincidências materiais ocorrem em curto intervalo, a tradição aconselha defumação leve com folha de alfazema e casca de pau de arco. Se quebra-quebras cessam, assunto se encerra, se continuam, aguarde lua minguante para abrir jogo, momento propício para eliminar bloqueios. Esses indícios convidam à prudência. Abrir búzios toda vez que algo parece fora do lugar enfraquece força do oráculo, tornando o bengala para insegurança diária. O segredo está em reconhecer padrão e persistência. Corpo, sonho, emoção e ambiente formam um quadrante de observação. Quando 3 lados apontam desequilíbrio, jogo torna-se recomendação. Se apenas um lado manifesta sinal, primeiro recorra a práticas simples, banhos, rezas, oferta de alimento, pois muitas vezes ori pede cuidado cotidiano, não consulta extensa. Uma vez confirmada a necessidade, inicia-se preparação que diferencia a consulta madura de curiosidade ansiosa.
Durante 3 dias antes do jogo, iniciado evita discussões, álcool, alimentos pesados e situações que alterem o humor de forma brusca. Esse recolhimento cria clareza, permitindo que perguntas nasçam do silêncio, não da urgência. Quem conduzirá jogo, Babalorixá, e Alorixá ou sacerdote de confiança, também se prepara, defuma espaço, banha búzios em água de manjericão e melissa, renova pano branco da mesa. É importante que o local fique livre de ruídos externos, orixá fala em timbre próprio, e qualquer interferência dilui mensagem. No dia marcado, iniciado veste roupa clara, preferencialmente do orixá regente, leva jeans simbólico, cocô, mel, efum ou pemba, e chega ao terreiro antes do meio-dia, horário em que Egber respectivos circulam com vigor. Consulta começa com saudação à ancestralidade, lembrando que búzio conecta a voz do orixá à linhagem que sustenta aquele ori. Depois, sacerdote pergunta se iniciado traz questão específica ou busca diagnóstico geral. A tradição prevê 7 perguntas principais, mas ordem varia conforme claridade do assunto. Se sinal corporal dominou o processo, primeira pergunta deve apontar para a saúde, se ambiente em crise foi mais evidente, iniciar com questões de casa e trabalho. Técnica da caída dos búzios requer silêncio respeitoso. Quando o búzio bate palma contra a madeira, momento congela, e sacerdote lê desenho formado por boca aberta e fechada das conchas. Cada posição corresponde à combinação de odus, mapas ancestrais que descrevem estados do destino. Importante lembrar que Ori assentado possui plano de vida alinhado, búzio não dita futuro absoluto, apenas mostra onde correnteza mudou o curso. Ao interpretar, sacerdote traduz em linguagem prática, necessidade de ebó, ajuste de rotina, pagamento de promessa, mudança de postura mental. O iniciado escuta sem interromper, pergunta depois, para não cortar fluxo da leitura. Muitas vezes, búzio indica pequenas correções, banho de folha de boldo pela manhã por 7 dias, troca do espaço onde quartinha permanece, silêncio de 3 dias sem redes sociais para pacificar mente. Outras vezes, aponta ebó completo, oferenda de abará Xangô, feitura de amalá, limpeza de barracão com pemba nova. Só em casos raros sinaliza obrigação longa, como reforço de assentamento ou iniciação complementar. Quando isso ocorre, sacerdote define calendário, estimativa de materiais e compromissos de assistência. O iniciado anota tudo em caderno próprio, garantindo que recomendação se cumpra sem adulteração involuntária, memória humana falha, búzio não. Ao fim da leitura, sacerdote recolhe conchas, cobre mesa com pano branco e pede que iniciado agradeça com reza curta ao orixá regente. Gesto finaliza canal, evitando que energia permaneça aberta. Iniciado permanece alguns minutos em silêncio, respira fundo e só então retorna ao convívio. A pressa em sair do terreiro pode derrubar efeito do jogo, é preciso dar tempo ao corpo para assimilar nova frequência vibracional ligada ao aconselhamento. Cumprir instruções é parte viva da consulta. Muitos caem em armadilha de buscar segunda opinião quando recomendação parece difícil. Trocar de sacerdote sem avisar gera ruído espiritual, pois odus lidos não obedecem ranking de babalorixás, obedecem ordem do orixá. Se surgirem dúvidas sobre execução, melhor conversar com quem jogou, não abrir búzio novamente em outra casa. A confiança no processo sustenta êxito do ebó, descrença abre fresta onde insegurança volta a corroer caminho. Após aplicar orientações, inicia-se período de observação que dura múltiplos de 7 dias, normalmente 21 para ajustes simples, 42 para ebós complexos. Nesse intervalo, iniciado registra sensações corporais, qualidade do sono, humor e eventos domésticos. Mudanças sutis revelam se tratamento alinhou ori, leveza na nuca, respiração mais profunda ao acordar, sonho onde estrada segue sem interrupção. Caso o sintoma se transforme, dor na nuca vira formigamento leve e depois some, significa que energia circula. Se troca por outro incômodo persistente, convém relatar ao sacerdote antes de agir, talvez falte completar parte da oferenda ou renovar folha usada no banho. Além do diário, recomenda-se prática de meditação curta ao despertar, com foco na coroa da cabeça. Sentar-se em silêncio, apoiar mãos sobre joelhos, inspirar imaginando luz dourada entrando pelo topo e descendo até pés,
expirar devolvendo ao chão excesso de tensão. Esse exercício fortalece diálogo interno com o Ori, permitindo reconhecer futuros sinais precocemente, sem depender sempre do búzio. Anciãos lembram que jogo é espelho, semente se mantém polida, reflexo aparece antes de rachadura virar abismo. Manutenção do assentamento pós-consulta inclui oferecer alimento fresco na data combinada, limpar quartinha e trocar água de cabeça de 7 em 7 dias durante o ciclo. Ignorar prazos cria vibração estagnada que pode trazer de volta sintomas antigos. Também é prudente evitar ambientes energeticamente densos nas primeiras 3 semanas, velórios, brigas familiares, locais de consumo exagerado de álcool. Se não for possível evitar, reforçar proteção com pemba no pulso ou folha de arruda presa na roupa. No plano social, comunicado de mudança ajuda a consolidar axé. Se o búzio orientou redução de atividades para preservar saúde, iniciado deve informar pessoas próximas, explicando que precisa de período de recolhimento. Transparência evita cobranças que reabrem ferida recém-cicatrizada. Caso a orientação exija quebra de padrão, mudar horário de trabalho, cortar vício, encerrar relação tóxica, apoio da comunidade torna-se essencial. Compartilhar meta com irmãos de santo cria rede de vigília positiva, lembrando que candomblé é religião de corpo coletivo. Com Ori estabilizado, sinais de plenitude surgem naturalmente. Ideias fluem sem bloqueio, decisões tomadas em segundos mostram-se acertadas, encontros sincronísticos confirmam alinhamento. Nessa fase, muitos sentem impulso de agradecer além do exigido. A tradição recomenda gesto discreto, doar cesta básica em nome do orixá ou plantar árvore frutífera no terreno da roça. Gratidão em forma de cuidado ao outro perpétua a corrente de equilíbrio que Búzio ajudou a restaurar. Por fim, vale salientar que abrir jogo para Ori assentado não é falha de iniciação, é exercício de manutenção, similar a afinar atabaque antes de cada xirê. Orixá concede liberdade, e liberdade traz escolhas, algumas entoam canto afinado, outras produzem nota dissonante. O búzio, quando usado com responsabilidade, devolve harmonia à melodia do destino. Cabe ao iniciado cultivar escuta atenta para que, nas próximas vezes, corpo, sonho, emoção e ambiente falem alto bastante antes de o desequilíbrio tornar-se dor. Assim, o jogo deixa de ser solução de emergências e se transforma em aliado estratégico na jornada de axé, guiando passos firmes no caminho que o orixá escreveu nas estrelas muito antes de qualquer búzio cair na palma da mão. Que sua escuta permaneça afiada, que seu coração permaneça humilde e que cada consulta, quando realmente necessária, abra portas de clareza, saúde e prosperidade. Axé.